Shalom, minhas queridas irmãs. Eu gostaria de compartilhar com você mais uma palavra. Para nós mulheres, temos vivido tempos bem difíceis. Tenho conversado com muitas mulheres e tenho visto quantas mulheres têm sofrido em seus relacionamentos. E a gente sabe que nós precisamos de nos ajudar, né? Umas às outras, com o nosso testemunho, com as nossas experiências. A própria palavra de Deus diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas. E hoje, por nós vivermos um mundo tão moderno, onde a mulher ela criou um pouco mais de liberdade, ela pode sair, trabalhar fora, ter a sua independência financeira. E nós percebemos também que muitas mulheres, elas têm problemas no casamento, principalmente quando elas trabalham fora e têm uma vida muito ativa, porque elas, têm aquela ideia de pensar que o marido também ele deve dividir, com ela toda a carga da casa, o que é realmente compreensível, porque se ela trabalha fora é porque ela está também cooperando com as dificuldades do lar. Mas eu gostaria de falar sobre um assunto que, para chamar a nossa atenção, porque eu falo pelas minhas próprias experiências. Eu tenho um casamento de quase 37 anos, eu não tive um problema no meu relacionamento, problemas sérios, a não ser no início do meu casamento, quando eu casei, meu esposo ele gostava muito de jogar bola, então ele me deixava muito em casa sozinha. E eu tinha um certo medo do lugar onde eu morava, onde eu moro, porque naquele tempo era um lugar mais deserto, então eu tinha um certo medo de ficar em casa e ali na solidão eu sentia muita falta da minha mãe, eu sentia falta da minha amizade com ela, nós éramos muito amigas, a gente era companheira, E aquela solidão me dava muita tristeza, muita angústia. Então eu comecei a cobrar dele, sabe? A exigir dele que ele ficasse mais em casa comigo no momento que ele estivesse em casa. Não a questão do trabalho, que eu entendia que ele tinha que trabalhar, mas a questão dos tempos que ele estava, assim, tranquilo. Igual às vezes à noite ele arrumava um jeitinho de jogar uma bola, final de semana. Então aquilo me deixava muito triste. E a gente começou a ter, assim, um pouquinho de conflito, sabe? Eu comecei a reclamar com ele, murmurar, eu questionava, às vezes chorava muito, ficava muito angustiada com aquela situação. E aí um dia eu orando, eu falei, Deus, eu não casei para ser infeliz, eu casei para ser feliz e para ter um relacionamento feliz. E ali Deus colocou algo no meu coração. Deus começou a falar, olha, para de cobrar dele, para de falar sobre essa questão, deixa ele jogar a bola dele, Se ele estivesse fazendo outros tipos de coisas que pudessem afetar o seu casamento, mas ele simplesmente está divertindo, está relaxando. E a partir dali eu nunca mais questionei sobre essa questão do futebol com ele. E foi interessante que ele mesmo foi diminuindo, as saídas dele para jogar bola. Ele foi entendendo que não era daquela maneira. Mas eu deixei ele à vontade, sabe? E eu aprendi uma coisa, que quando a gente oprime muito uma pessoa que tem vontade de fazer algo, aquela pessoa começa a afastar da gente. Então eu falei, o quê? Eu casei para ter um relacionamento feliz, então eu comecei a deixar para lá. Então ele mesmo foi entendendo que ele também precisava estar mais presente na minha vida, no nosso relacionamento. E a partir dali as coisas chegaram no lugar e a gente não teve assim nenhum problema em relação a nada, porque a gente sempre buscou conversar, nós sempre buscamos orar diante de Deus, apresentando nossas dificuldades. Então assim, nós crescemos juntos no casamento, Um respeitando o outro, naquilo que cada um gosta. Ele nunca me proibiu de fazer o que eu gosto e eu também, a partir dali, eu não proibi mais, então eu deixei ele viver a vida dele, mas a gente sempre junto, sempre se respeitando, sempre buscando realizar as coisas juntas também. Mas eu queria trazer para vocês hoje 7 segredos de um casamento que toda mulher deve saber. Então nós vamos para o primeiro segredinho. Anota aí se você quiser. O primeiro não é sobre ser igual, é sobre ter harmonia. Ou seja,
O que nós percebemos que nesses últimos tempos, né, nessas últimas décadas aí, dos anos 60 para cá, nós temos percebido uma única palavra no casamento, que é a questão de ter igualdade. Em um casamento onde as duas partes são pessoas que servem a Deus, essa palavra igualdade é uma medida errada, porque a medida certa para dois servos de Deus que entendem o chamado, o propósito de Deus, é a medida da Shalom, ou seja, essa é a medida que Deus tem para nós, paz. E paz é um pacote de bênçãos. Nós sabemos que quando nós temos a Shalom, não é só a paz que nós temos, mas nós temos saúde, nós temos harmonia, nós temos amor, nós temos liberdade, nós temos obediência e nós temos muita meditação, nós temos muito amor, nós temos, sabe, tudo aquilo que um casamento precisa. A palavra Shalom, ela resume toda a necessidade da nossa vida pessoal em relação também às pessoas. Mas é interessante que existe tanto foco na igualdade que nós pensamos o seguinte: o que eu estou recebendo, né? Em vez de eu pensar o que eu posso dar. Então, quanto mais tempo você gasta pensando em coisas iguais, mais mesquinha a vida se torna. A exemplo, nós podemos entender o seguinte: imagine que uma mulher, ela pede o seu marido para ajudar ela ali a arrumar a cozinha, a lavar os pratos, né? Porque ela precisa da ajuda. Na verdade, ela faz isso não é porque ela precisa mesmo, mas ela acha um desaforo, né? Ela ter que arrumar a cozinha sozinha, ele tá ali dentro de casa. Depois que ela já preparou aquele jantar, aí ela fala com ele: agora você vai me ajudar aqui e tal, né? Ajuda ela lá, limpa ali, varre, enxuga as vasilhas. Aí depois que a cozinha tá toda limpinha, tudo tá arrumado, o marido vai pro escritório, né? Para terminar algum trabalho que ele ainda tinha que terminar em casa. Mas ao ouvir ele lá, mexendo no teclado do computador, ela ansiava por uma companhia dele após aquele jantar, após eles arrumarem ali a cozinha, né? Mas ela não prestou atenção que após ela ter pedido ele aquela ajuda de lavar os pratos, ela não sabia que ele tinha mais algo para fazer. Então, ele foi ali e cooperou com ela. Só que no momento que ele poderia estar com ela após o jantar, enquanto ela estava arrumando cozinha, ele estaria ali terminando um serviço no escritório ou algum trabalho que ele trouxe para casa para fazer, eles teriam um tempo depois para ficar juntos. Mas o que aconteceu? Ela estava à toa e ele agora estaria ocupado. Se ela tivesse tão preocupada, né? Se ela pensasse mais em não se preocupar com igualdade, ela teria terminado seu trabalho, enquanto ela estava limpando a casa, a cozinha, ele estaria aproveitando aquele momento também para fazer as suas coisas e eles teriam o quê? Um momento prazeroso depois. Mas o que aconteceu? Ambos perderam a oportunidade de serem felizes naquele momento. E é muitas vezes isso que nós fazemos. Nós queremos exigir do nosso marido algo, pensamos: o que estou fazendo? O que eu posso fazer? Então, queridos, ao invés de nós queremos algo, sabe, pareado, igual, não, na mesma medida, preocupe em fazer, em dar, ao invés de receber. E assim, com certeza, você vai ter um casamento mais bem-sucedido. Mas o segundo exemplo que nós temos, a segunda chave para um casamento bem-sucedido e feliz, é o seguinte. É um conselho para você, mulher. Seu marido, ele é sua prioridade número 1. É mesmo? Sim, o seu marido é a sua prioridade número 1. O que às vezes nós achamos que está errado, mas a própria palavra de Deus, ela concorda com isso. O que é absolutamente claro nas Escrituras é que a primeira prioridade de uma mulher é o seu marido. Todo o resto está bem abaixo na lista.
É tão interessante que honrar o marido tem precedência, mesmo no caso de nós honrarmos os nossos pais. Na Torá ensina o seguinte, que enquanto a mulher é solteira, ela é submissa a seus pais. Mas depois de casada, ela é submissa ao seu marido e não aos seus pais. Mesmo que eles possam ficar um pouquinho chateados. Claro que nós podemos pegar nossos conselhos com os pais. Mas a prioridade é de você se submeter ao marido. Então, queridas, muitas mulheres experimentam problemas de shalom bait, ou seja, de shalom na casa, no lar, ou seja, harmonia conjugal, porque às vezes ela é mais educada e atenciosa com umas visitas. E às vezes nós não tratamos o nosso marido da maneira que deveria, tratamos ele de qualquer maneira. Então, por que essa deve ser a nossa primeira prioridade? Uma mulher, ela deve saber que seu marido tem prioridade ao invés dos filhos. E muitas vezes tem muitas mulheres que colocam os filhos à frente do marido. Mas o que a Bíblia nos ensina, que nós devemos priorizar os nossos maridos. Aí muitas mulheres começam a protestar, mas Emily, nós temos os filhos, o cuidado do filho, como que nós vamos fazer, né? E as crianças, como vai ser isso? No entanto, a maior parte do nosso tempo, nossa energia, nossos propósitos, nossos planos é na educação dos nossos filhos. Muitas mulheres questionam isso. Mas uma coisa eu quero te dizer, que o marido, ele nos foi dado. Os filhos, eles são emprestados. Os filhos não são nossos. Nós cuidamos dos nossos filhos e os devolvemos para Deus. Mas o marido não. O marido Deus nos deu. Por isso, nós temos que entender que isso não significa também que nós devemos negligenciar, né, o cuidado dos nossos filhos, né? Nós temos que zelar pelos nossos filhos. Mas se seu marido e seu filho, por exemplo, chegarem perto de você e fizer uma pergunta, a quem você deve responder primeiro? Claro que é seu marido, né? É a ele que você deve responder primeiro. Então, se o seu marido não se sente como uma prioridade número 1 em sua vida, ele nunca ganhará a confiança e a força que você precisa. Ou será um tipo de marido que você sempre esperou. Ou seja, se você quer ter um marido que você sonhou, não se trata apenas de você ser uma boa esposa. Se uma mulher faz do marido sua principal prioridade, ele a tratará com reverência. Essa reverência que ela sempre desejou profundamente. Sim, ela estará fazendo isso por ele, mas ela vai colher todas as recompensas. Ou seja, quando você prioriza seu esposo, você vai ter recompensa. Você vai ver que você vai ser premiada, vai ser coroada pelo seu marido quando você coloca ele em primeiro lugar, ao invés de colocar os filhos. Claro que nós temos que zelar pelos nossos filhos, mas lembre-se, o marido Deus te deu, os filhos Deus te emprestou. Amém? Eles vão crescer, vão casar e vão embora. E no final quem vai ficar? O seu marido. Então priorize ele. Cuide dele, dê a verdadeira atenção a seu esposo. Muitas vezes a gente está ali ocupado e o marido está querendo perguntar alguma coisa, está pedindo alguma coisa e a gente dá aquela resposta, né, assim, fria, pesada, sem educação, e tratamos eles com falta de educação. Às vezes tratamos uma pessoa de fora melhor. Então, esse é o segundo passo. Mas o terceiro passo que nós temos que dar para termos um casamento bem-sucedido, nós mulheres, é o seguinte: os homens são desafiados pela apreciação. Você precisa preencher seu próprio balde de agradecimentos. Ou seja, mulheres que se sentem apreciadas
sentem que têm energia para realizar qualquer coisa, não é verdade? Quando nós somos elogiadas pelo nosso marido, quando o nosso marido fala sobre nós, fala, nossa, você tá bonita, você é assim, você cozinha bem, nós nos sentimos tão bem. Então, mas quando eles não se sentem apreciados, eles não têm energia para fazer nada. Ou seja, mostrar apreciação é inerentemente um desafio para os homens. E essa palavra, ela se resume em gratidão. Nós mulheres precisamos mostrar gratidão pelos nossos maridos que temos, pelas coisas que eles fazem. Ou seja, talvez isso não pode ser uma tarefa difícil, porque as mulheres, elas são energizadas quando seus maridos apreciam o esforço que elas dedicam, não é verdade? Quando o nosso marido fala, né, nossa, minha mulher é esforçada, ela faz assim, ela faz coisas, né, ela dá o tempo dela todo para cuidar da casa, dos filhos, ela cuida muito bem de mim. Mas é interessante o seguinte, que naturalmente as pessoas, elas não gostam de ouvir a opinião de outra, não é verdade? Mas a exceção é que as mulheres, naturalmente, elas querem ouvir seus maridos, mas somente se o marido demonstrar apreço e reconhecer e exibir seus sentimentos sobre a importância do que ela está fazendo. Tipo assim, eu só fico bem se meu marido me elogiar. Eu só fico bem com ele ou me sinto elevada e sou grata a ele se ele fizer um elogio, se ele ser mais humilde diante de mim, eu quero estar sempre por cima. Nós queremos elogio, mas muitas vezes nós não sabemos elogiar. Então nós precisamos ter um espírito de gratidão, sabe? Nós precisamos aprender com isso, que se não obtivermos a apreciação de que precisamos, nós vamos escutar nossos maridos muito menos. Porque quando nós somos gratas a eles, quando nós também elogiamos a eles, com certeza, eles vão estar sempre derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Mas quando nós tratamos mal, não temos gratidão, não temos um elogio, a bênção dentro do nosso lar, ela vai diminuir, sabe, né? Por quê? Porque uma mulher, ela tem vamos dizer uma palavra hebraica, um reim especial, ou seja, um encanto especial nos olhos do marido, quando essa mulher é grata. Então, minha querida, seja mais grata a seu marido, grata, agradeça a ele pelo alimento que ele traz para dentro de casa, agradeça a ele por ele trabalhar, sabe? Seu marido se sente elevado quando você fala palavras de elogio a ele, né? É interessante que tem uma frase judaica que diz que essa doçura a dá ao marido, ou seja, é bom saber disso, mas não é garantia que ele expressará apreço abertamente. O que acontece? Quando você elogia o marido, às vezes você não vai receber dele naquela hora um abraço, um beijo, ele vai falar coisas bonitas para você. Às vezes ele vai te tratar normalmente, né? Mas quando a mulher ela não sente aquele feedback, né? Ela tende a descontar nele de maneira grosseiras, né? Quando o marido muitas vezes ele não retribui a um elogio que você faz, ou às vezes um agradecimento e ele nem dá aquela coisa, porque homem é mais assim, sabe? Então, quando ela não se sente apreciada, elogiada, ela fica de mau humor, né? Ela fica de mau humor com o marido, com os filhos, e ela começa a pensar, ai de mim, né? Ele não liga para mim, não me dá atenção, aí vem aquela depressão, aquela coisa toda. O que nós podemos ver? Que quando uma mulher ela não recebe elogios, ela se torna uma mulher amarga, não é verdade? Mas sabe por que muitas vezes você não recebe elogios? Porque você também não sabe elogiar. Você também não sabe agradecer. Sabe, quando a mulher ela percebe que deve assumir a responsabilidade por ser apreciada e que seu marido não está propositalmente a retendo, é o maior alívio do mundo. Sabe por quê?
A solução está além do simples. Se você percebe que seu marido não está te tratando com tanta gentileza, ao invés, de você se sentir como uma vítima, o que você deve fazer? Não é ficar lá, ninguém me reconhece, Ele não está vendo o meu esforço, que eu tenho que levantar, cozinhar, arrumar casa, fazer um monte de coisa. Porque a mulher, ela precisa, muitas vezes ficar solicitando uma apreciação do marido para ela se sentir bem. Mas não há necessidade de você fazer isso, porque quando você começar a agir da maneira certa, de chamar a atenção dele, sabe como? Quando você diz para ele que você gostou, daquilo que ele fez, que você acha um homem tão esforçado. Nossa, eu admiro você, eu sou muito grata. Quando você faz isso, você vai receber em troca palavras também de apreciação. Mas, por exemplo, quando você arruma uma casa, aí o seu marido chega, nem reparou que a casa está arrumada. Você faz aquela comida gostosa e o seu marido nem fala nada. Ele não diz, nossa, que incrível, que comida boa, quanta coisa você realizou hoje, Então, o que você vai se sentir? Nossa, será que ele não percebeu nada que eu fiz hoje, Dá aquela sensação de que você se sente assim desonrado, não é verdade? Porque às vezes ele não tem aquela atitude assim de falar. Mas muitas vezes ele pode até falar, nossa, a comida hoje está boa, ponto final. Mas às vezes você quer que ele fale, nossa, essa comida tá boa, e não sei o quê, e vai te enchendo, e vai te enchendo, e vai te enchendo. Às vezes você sente nessa necessidade, mas às vezes ele te deu uma resposta um pouquinho mais branda, mais fria, E aí você fala, esse meu marido não importa comigo, ele não gosta de mim, ele não me elogia por nada. Queridas, mas quantas vezes ele vai ter que dizer para você que casa linda, que arrumação boa, que comida boa? Será que ele vai estar sempre tendo que dar ênfase às suas obrigações? Se você esperar pelos comentários dele, você vai esperar muitas vezes por meses. E essa sua espera talvez não vai funcionar. Mas eu quero te dar um conselho. Mas se você estiver satisfeita com os comentários de hoje, você poderá obtê-los todos os dias. Cada elogio individual, no seu intervalo, pode ser pequeno às vezes, mas você terá muito mais para preencher você. Então, não espere ser feliz somente sendo alimentada por elogios, mas se sinta feliz em buscar fazer o melhor todos os dias e com certeza você terá sempre uma palavra de gratidão e de apreciação. Não busque elogios do seu marido, mas busque elogiá-lo. Busque ser grata e com certeza a resposta vai vir. No momento certo, você vai ficar lá em cima, porque ele vai te exaltar. Então, esse é o terceiro passo para nós. Qual que é o terceiro passo? Ao invés de você buscar desafios de apreciação, buscar essa necessidade de se sentir o máximo, aquela mulher mais maravilhosa, busque ter um coração de gratidão. Vai enchendo seu marido de gratidão. Vai dando a ele, cada dia mais, apreciação. E pode ter certeza que uma hora vai chegar um buquê de flores aí na sua casa. Amém? Mas existe um quarto passo. Deixe-o ter todo o controle. Isso mesmo, ó. Se você deixar ele ter todo o controle da casa, você terá toda a influência. O controle parece ser o prêmio final para nós mulheres, não é verdade? Nós não olhamos para quem está no controle, quem tem o poder. Às vezes dinheiro e poder,
são duas coisas que nos glorificam muitas vezes. Nós sabemos que a maioria das pessoas, elas aspiram por isso. Mas quando nós conseguimos, é tudo uma ilusão, porque, na verdade, Hashem, o Eterno, Adonai, o nosso Deus, é Ele que tem o controle de todas as coisas. Mas quando nós queremos o controle em um casamento, na verdade, nós estamos roubando nossos maridos de algo que eles precisam. Para um homem, uma sensação de poder é muito importante. As mulheres acham que precisam de poder, mas não precisam. É muito mais importante para elas a influência do que o poder do controle. Sabe, nós precisamos ser mulheres influentes. E por que eu falo isso? Que uma mulher, ela deve seguir a vontade de seu marido por sua própria vontade, mesmo quando seus olhos parecem descontentes. Quando uma mulher faz isso, mesmo quando é difícil para ela, ela merecerá ter filhos que sejam discípulos sábios. Ou seja, quando a mulher ela coloca o controle nas mãos do seu marido, ela recebe premiações. E mais, para uma mulher, a influência é muito mais eficaz do que o controle. Ou até um rabino, ele escreve o seguinte, que você deve se abaixar e ouvir sua esposa. É um conselho que eles dão para os homens casados. Mas se essa mulher age como igual, ela não terá isso na vida dela. Um homem, quando ele tem o controle das coisas, ele vai abaixar, vai se humilhar diante da sua esposa e pedir a ela conselhos. E é esse o segredo. É quando nós temos a influência e não o controle. Nós queremos, às vezes, liderar, estar por cima, mas quando nós somos humildes e mulheres influenciadoras, nós teremos maridos poderosos, maridos fortes, homens estabelecidos espiritualmente, né? Então nós temos essa certeza. No entanto, se ela entender que o marido é o rei, então ele deve se curvar para seguir os conselhos dela. Sabedoria, minha irmã. Sabe, não busque ter o controle das coisas, mas seja uma mulher influente. Deixa ele controlar, mas no final você terá uma influência maior e com certeza você será exaltada porque ele vai ouvir os seus conselhos e tudo vai dar certo. Então, esse é um segredinho para nós sermos bem-sucedidos no nosso casamento. Mas existe um quinto passo. Qualquer que seja a foto que você tenha em mente sobre como é o casamento, isso está errado. O que eu quero dizer com isso? Que a imaginação é uma coisa maravilhosa. Isso nos permite sentir empatia pelos outros, visualizar como nós gostaríamos de crescer e planejar o futuro. Mas também tem o efeito de plantar quadros em nossa mente que podem atrapalhar a proximidade no casamento. Todos nós temos uma imagem do que queremos que nosso marido seja e como queremos que ele se comporte, não é verdade? Mas o problema surge quando essas imagens se transformam em expectativas e acabamos terrivelmente desapontadas que a realidade não corresponde às nossas expectativas, o que raramente acontece. Então nós nos achamos terrivelmente desapontadas com nossos maridos e eles acabam se sentindo como se nunca pudessem nos agradar. Isso é tão triste, não é verdade? Amanheceu, você ali, né? O dia chega e você está ali naquela tristeza, naquele abatimento, né? E depois a gente vai passar ali todo o tempo querendo que ele fosse mais parecido com aquela imagem que eu coloquei na minha cabeça. Muitas vezes nós casamos idealizando um marido super-herói, aquele marido romântico, aquele marido que
vai carregar, né, para nós água na peneira, que tudo que a gente quiser vai fazer, porque ele foi aquele namorado maravilhoso, né? Então, quando casar, ele vai ser aquele marido que vai se dar, aquele marido que vai se entregar. E a gente idealiza às vezes um marido. Sonhamos com um marido ideal para nós. Mas o marido ideal para você é esse que você tem. Não permita que ele seja aquilo que você quer que ele seja, mas deixe ele ser quem ele é e aceite ele como ele é. Esse é o fato mais importante para nós. Esse modo de pensar assim, de idealizar um marido perfeito, né? Isso causa muito sofrimento e é completamente evitável, porque nós podemos perceber que nós vamos reconhecer que os nossos pensamentos, eles não são as nossas necessidades. Às vezes nós queremos sonhar algo, né, idealizando algo, e aquilo não é aquilo que eu preciso. Você tem o marido que você precisa, porque o marido que Deus nos dá, eles vêm também para mudar a nossa vida e o nosso caráter. Talvez nós queremos mudar os nossos maridos, mas é nós que precisamos ser mudadas, né? Na sociedade ocidental, convenceu a todos de que conseguir o que você quer e comprar até cair vai fazer você feliz. Não é verdade? Por que mulher gosta de comprar tanto? Está sempre querendo renovar o guarda-roupa? Porque nós ficamos naquela vida inconstante, idealizando tantas coisas, sabe? Mas é aqui que está a verdade brutal. Conseguir o que você quer não te fará feliz. A única coisa que realmente vai fazer você feliz é estar recebendo algumas das suas necessidades mais profundas que satisfazem seu coração. O segredo é descobrir quais são essas necessidades e ter fotos, expectativas e uma longa lista de desejos são os maiores obstáculos para entender nossas necessidades. Muitas mulheres se queixam de que seus maridos simplesmente não cumprem suas necessidades. E minha pergunta para vocês é: você sabe qual é a sua maior necessidade? Qual é a necessidade mais profunda da sua vida? Será que seu marido pode suprir sua necessidade? Talvez você ache que sua necessidade é ter boas roupas, uma casa bonita, um carro, coisas assim desse tipo. Coisas que vão passar. Mas a maior necessidade que nós temos se chama Deus. E essa não tem marido que vai suprir, porque Deus, Ele trabalha com o indivíduo. Ele trabalha no seu coração. Os maridos, eles querem sim a satisfação de nos dar e nos fazer feliz. Sabe por quê? Porque Adonai, Ele é o doador por excelência. E o homem, quando Deus fez o homem, Ele recebeu esse sublime poder de doar, pois Deus criou o homem à sua própria imagem. Nossa interminável lista de exigências só é esmagadora para nossos maridos. Uma vez que separamos as necessidades de querer, tornar-se mais fácil para eles satisfazer as nossas necessidades, e com certeza, eles querem. Mas para começar a entender melhor as nossas necessidades, nós podemos tentar escrever tudo o que nós queremos de nossos maridos, o que nos dará clareza sobre a vasta gama de imagens irracionais que temos em nossas mentes. E então, quando cruzamos brutalmente os itens da lista, faz aí na sua mente uma lista de coisas que você quer de seu marido, deixando apenas as verdadeiras necessidades, podemos entender o que é crucial para a nossa felicidade. Este notável exercício pode nos deixar revigoradas com nossas vidas e nosso futuro. E o que mais é importante, dá aos nossos maridos uma chance. Dê a seu marido uma chance de poder atender às suas necessidades. E com certeza, ele terá muito prazer em te ajudar.
Reveja a lista dos seus desejos. Reveja a lista das suas idealizações. Mas coloque um sim apenas de frente das verdadeiras necessidades. E com certeza, Ele, como um bom doador, como Deus é, Ele há de suprir sim seu coração, com todo o amor que Ele pode te dar. Mas existe um sexto passo. Um marido quer dar, mas torne-se um especialista em receber. O papel do marido é o doador, não é assim que a gente aprende? A esposa é a recebedora ou a receptora, né? A bênção que uma mulher tem é do marido. Ou seja, tudo que você tem vem do seu marido. Por quê? É assim que nós aprendemos com a palavra, que a bênção que uma mulher tem é do marido. E a bênção no lar é por causa da esposa. Essas declarações não se contradizem, por quê? A maneira de continuar recebendo a bênção é dando a outra pessoa. Se você quer ser abençoada, dê também ao seu marido. Quando o marido dá à sua esposa, ele faz com que mais bênçãos ainda sejam fornecidas por Deus a você. Quando a mulher tem a capacidade de receber essas bênçãos, ela contém a bênção para o lar, mas ela não é a fonte disso. Ou seja, quem traz a bênção para dentro do lar é o marido. Mas para que essas bênçãos sejam retidas, você, mulher, precisa recebê-las. Só que às vezes nós queremos uma bênção à nossa maneira. Mas deixa que Ele dê as bênçãos à maneira de Deus. Aprenda a receber. Não seja apenas doadora, mas aprenda a receber. Porque, na verdade, nós entendemos o seguinte, que dentro da nossa tradição bíblica, né, nós podemos entender que nesse mundo moderno que nós vivemos, parece que está tão politicamente incorreto as coisas, não é? Nós podemos ver que o mundo ele mudou a forma das coisas e por isso nós temos visto que muitos casamentos estão dando errado, né? Porque em um mundo onde ser poderoso é louvado como objetivo final, né? Ser o doador parece ser o papel superior, não é verdade? A gente acha que só quando a gente está por cima, quando a gente doa, é que a gente é melhor. Porque o mundo ensina isso. Quanto mais você tem, quando você possui, quanto mais você pode doar, você é melhor do que o outro. Mas não. Feliz é quem pode receber. Porque quem recebe, ele é agraciado. Entende? E muitas vezes o nosso orgulho não nos permite receber. Então eu entendo que os maridos, muitas vezes eles querem nos doar, mas nós não estamos preparadas para receber. Mas no mundo real, o mundo de Deus, onde nós sabemos definitivamente que Shalom, paz, é o objetivo final de um lar, né? Shalom é tão grande que é igual a tudo na criação. Porque o doador e o receptor, essas são funções que no casamento devem saber ser dividida. Porque o marido, ele é aquele que doa e a mulher é aquela que recebe. Quando eu às vezes ensino algumas mulheres a saber, sabe, esse papel no casamento, né? Muitas delas às vezes ficam assim que meio que decepcionadas, né? E elas ficam pensando, será que esse conselho é um bom conselho? Mas quando elas acatam esses conselhos, elas voltam até a mim e dizem, eu quero aprender mais. Eu quero saber mais, porque você me ensinou isso e está dando certo. Querida, aprenda a receber do seu marido. Mas não tente receber dele o que você quer que ele te dê. Mas receba o que ele tem para te oferecer. Porque quando uma mulher ela cumpre o seu papel, né, que é dado por Deus como receptora, ela vai florescer. Ela vai florescer. E o resultado surpreendente é que quando a esposa recebe, né, o marido ele começa então, naturalmente, a doar mais ainda.
né? Por quê? Porque ele foi criado para fazer isso. Quando você aprende a receber do marido, ele vai querer te dar mais. E ele vai se tornar o marido que você sempre desejou. Aprenda a receber do seu marido, sabe? Não escolha o que você quer receber dele. Deixa ele te abençoar, porque é tão interessante que quando você recebe as bênçãos que seu marido tem para te oferecer, mais bênçãos o Eterno vai derramar sobre a vida dele para que ele possa ter para te dar. Deus dá para ele e te dá. Olha que mistério existe sobre isso. Deus estabelece uma bênção maior sobre seu esposo quando você sabe receber dele aquilo que ele está te oferecendo. Sabe por quê? Porque o marido, ele ocupa o papel de zelar pela esposa, mas ele é um senhor na nossa vida. Não um Baal, no sentido de um ídolo, né? Mas nós servimos aos nossos maridos. E vou te falar, é melhor servir. É melhor servir. Seja servo do seu esposo. Sabe, você vai ter uma resposta em relação a isso. Seu casamento vai ser muito mais bem sucedido. Então, trabalhe para ser essa mulher receptora. Comece dizendo para ele, muito obrigada. Toda vez que seu marido fizer algo por você, diz para ele, obrigado. Essa é a dica para a gente poder receber mais bênção, né? E as bênçãos vão entrando dentro da nossa casa. E a linha dessa atitude é que, abraçando esse papel, que às vezes deixamos se perder como receptoras, na maior medida que nós pudermos, nós iremos testemunhar abundantemente das bênçãos que vão fluindo dentro da nossa casa. E as pessoas vão olhar, nossa, que mulher abençoada. Sabe por quê? Porque o seu marido é um doador. Então saiba receber dele. Se for pequenininho, não importa. Seja grata. Sabe? Aprenda a receber o que ele tem para te dar. Tem muita mulher que está rejeitando sexualmente seus maridos. Aprenda a receber o que ele tem para te dar. Quanto mais você receber, mais você vai ter. São segredinhos. Depois falaremos sobre esse assunto. Mas para encerrar, o sétimo conselho que nós temos para passar para as nossas vidas. Uma mulher, ela deve respeitar seu marido excessivamente. Eu devo respeitar meu marido toda vez que ele falar e tal, eu tenho que ser sempre submissa? Queridas, quando eu digo isso, sempre há mulheres que vão cruzar os braços e me olhar com cara ruim. Mas alguém vai dizer assim, quando ele me respeitar, eu vou respeitar ele também. Então eu digo para você, você está 100% certa. É tão importante que ele respeite você, mas seu marido irá respeitá-la se você respeitá-lo. Se você, mulher, quer respeito do seu marido, aprenda a respeitá-lo também. Aprenda a submeter à vontade dele, sabe? Seja sempre pronta a ouvir os conselhos, a servir, e pode ter certeza que ele vai te respeitar quando você respeitá-lo. Você acha injusto que uma mulher tenha que dar, por exemplo, esse passo à frente? Não. Hashem deu às mulheres a percepção adicional para saber que isso é o que deve ser feito. Uma mulher, ela coloca isso em ação, ela vê milagres. Digo a vocês, minhas queridas, amadas irmãs, eu não posso explicar por que esses conselhos funcionam, mas posso sim dizer uma coisa que é certa. Isso está direcionado pela palavra de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Então, assim simplesmente, eu faço. E quando a gente faz, com certeza, dá certo. Então fica aí as nossas dicas para você hoje. Siga esses 7 passos e com certeza seu casamento será muito bem sucedido. E no final você vai olhar para trás e vai dizer, sou muito feliz. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de você
e que Ele te dê a shalom. Amém? Eu quero aproveitar e pedir às irmãs, para compartilharem as nossas ministrações com outras mulheres, convidá-las também a participar do nosso grupo lá no YouTube, na Escola de Mulheres, para que elas possam se inscrever, e nós vamos montar um grupo de mulheres cheias do poder de Deus. Esse é o nosso propósito. Nós não estamos colocando esses estudos no YouTube para fazer dinheiro, nós queremos salvar casamentos, salvar a vida das mulheres, salvar filhos e salvar pessoas para o reino de Deus. Amém? Que o Eterno te abençoe. Seja feliz com Yeshua. Shalom, shalom. Um abraço para todas. Até a próxima ministração.